quintinha, tá chegando o final de semana. E lembra que hoje eu tenho surpresa, né? Tô tão empolgada, gente do céu, tô muito empolgada. Espero que vocês fiquem também, né? Espero. A Raquel colocou, Gabi, legal. Então vamos lá, vamos começar logo, né? Gente, a gente na segunda-feira, pra quem não esteve aqui na segunda-feira, tá tudo bem. Não vai ser assim, é complementar, né? Mas não é assim, quem não pegou na segunda-feira vai ficar perdido. Segunda-feira, oi Pri, conseguiu, que bom. Seja bem-vinda, viu, Gabi? Então vamos lá. Quem entrou, quem esteve comigo na. Oi, Fá! Oi, senti sua falta segunda. Quem esteve com a gente na segunda, falamos sobre crenças limitantes. Sabe-se muito que se fala de crenças aqui, né? Até o Edu brincou na segunda-feira e falou assim, é um assunto que se fala muito, né? Mas às vezes quando vem essa palavra assim, crença limitante, a gente não entende muito do que se trata. E aí eu meio que falei sobre, dei exemplos do que são crenças limitantes, mas hoje, basicamente, só pra gente dar uma passadinha rápida, eu falei sobre verdades absolutas que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida e que elas vão se misturando aos nossos pensamentos e ficam como que mensagenzinhas a cada vez que a gente decide fazer alguma coisa, a cada vez que a gente decide tomar uma decisão, a cada vez que a gente reflete alguma coisa, a gente vem muito forte pra gente algumas verdades absolutas que nem sempre são as nossas verdades. Então, falamos muito sobre isso na segunda-feira. Que gostoso, ó. Vou dar mais oi. Elaine, Lu, Lau. Oi, Monique. Oi, Dani. Ó, é assim, vai entrando, eu vou falando o nome. Quando eu consigo ver, né? Ana Paula. A Fabri. Então é isso. Baseado no que a gente falou na segunda-feira, nesse apanhado que eu tô falando aqui pra vocês, hoje a gente vai falar sobre tomada de decisão. Por quê? Qual o link aí? Muitas vezes, quando a gente se desprende de algumas crenças, algumas verdades absolutas que estão aqui soprando no nosso ouvido, oi, Xi, que bom que você tá aqui. A gente consegue, às vezes, tomar decisões diferentes na nossa vida. Tomar atitudes diferentes. A Raquel colocou, Elaine é minha tia. Oi, que legal. Então, quando a gente para refletir e para muitas vezes começar a questionar essa vozinha, sabe? Essas coisinhas que vão soprando às vezes no nosso ouvido. Às vezes a gente fala, poxa, mas estava tão claro o caminho para mim. Eu estava tão decidida a fazer tal coisa, mas alguma coisa me fez desviar desse caminho. Oi, Flá. E aí, a gente pensa, mas o que é isso que me fez desviar desse caminho? Pode ser sim essa vozinha, muitas vezes inconsciente, que está atrelada a crenças que foram passadas para você no decorrer da vida, fracassos que você vivenciou e que ficam te assombrando, coisas que você ouviu as pessoas importantes na sua infância, da sua vida falarem para você, né? Comportamentos que você assistiu, né? E que você reproduz automaticamente na sua vida. Você fala, poxa, eu não acredito. Eu tô agindo exatamente igual a minha mãe numa coisa que eu não concordo, né? Mas é aquilo que tá ali. Enfim, pra gente pensar numa tomada de decisão, que é o que a gente vai tratar hoje, a gente tem que primeiro entrar em contato um pouco com essas verdades absolutas que às vezes ficam nos assombrando. Porque é a fase onde a gente identifica às vezes um problema, a gente identifica uma necessidade de mudança, mas a gente precisa identificar junto com esse problema, com essa necessidade que a gente precisa de mudança, o que às vezes me distancia do caminho da mudança? O que às vezes me distancia, né, dessa minha busca? E aí, muitas vezes, a gente precisa fazer algumas perguntas. A gente precisa racionalizar algumas coisas para a gente tentar chegar mais próximo, né, dessa vozinha inconsciente. Então, quando eu falei na segunda-feira sobre a gente identificar essas crenças, é um passo super importante. Só que a partir daí tem mais para fazer.
porque não basta só a gente identificar, né? A gente precisa entrar em contato com isso. E aí a gente consegue virar a chave. E aí a gente consegue tomar algumas decisões, né? Por nós mesmos. Porque uma coisa que eu falei fortemente na segunda-feira é que muitas vezes a gente vai agindo por verdades que não são nossas. A gente está repetindo comportamentos que não são nossos, né? A gente está repetindo coisas que a gente assistiu e que para isso automaticamente se tornou muito natural na nossa vida, no que a gente viu acontecer, no que a gente assistiu, né? Então acho que pensando em tomada de decisão, em poder mudar, em poder escolher mudar, acho que um dos principais pontos iniciais é que a gente identifique. Como eu falei também na segunda, só recapitulando um pouquinho, porque é necessário, geralmente essas verdades absolutas, essas coisas que às vezes a gente percebe que não é muito da gente, né, mas a gente se pega resolvendo ou fazendo em cima disso, elas não nos deixam muito confortável. A gente age meio que no automático, com base nisso, mas elas não nos dão conforto. Oi, Lígia. Elas não nos deixam confortáveis. Então, é uma maneira de também, às vezes, a gente sacar. Sabe aquela coisa que às vezes a gente fala assim, a vida é difícil. As coisas pra mim são muito complicadas. E aí a gente fala, nossa, eu tô falando igual meu pai. Bingo. Né? Essa verdade não é tua. Essa foi a verdade dele. Só que você está reproduzindo. Porque de alguma maneira essa mensagem foi dada pra você. Então, quando você reconhece, já é um primeiro passo. Sacaram? Alguém teve mais alguma ideia de possíveis crenças que foram refletindo aí depois que acabou a live? Tanto coraçãozinho, fico feliz quando vejo coração. Vamos lá. Pra quem tá aqui pelo primeiro dia, a nossa live nunca é uma live que eu faço sozinha, tá? O nome da nossa live é Live Papo, porque enquanto eu tô aqui conversando, falando, vocês estão me trazendo aí exemplos, reflexões, dúvidas e a gente vai trocando. Então não é uma live que eu fico falando simplesmente e vocês ouvindo, por favor, tá? Então qualquer coisa comentem aí com o que vocês pensaram, se surgiram algumas possibilidades aí de vocês terem tido algumas sacadas relacionadas a crenças, tá bom? Então, falando sobre mudança, né, com base nisso, sendo esse um primeiro passo, a gente tem alguns tipos de decisões para que a gente consiga algumas mudanças, consiga fazer o que a gente decide que a gente precisa tomar a decisão e fazer, né? Existem algumas decisões que elas são instintivas. Então, quando a gente toma uma decisão por instinto, quando a gente fala em instinto, o que a gente pensa? Ou melhor, né? Quando a gente fala em instinto, a gente liga a quê? Algo não pensado, né? Algo que é meio, assim, feito de maneira instintiva. Você vai e age naquela emoção da sua... né? É bem na emoção mesmo. Às vezes, essa tomada de decisão impensada pode dar certo, né? A Aline colocou, o tema hoje é sobre crenças, entrei agora. Não, hoje a gente está falando, embasando em crenças, mas falando em tomada de decisão, que a gente pode trazer, a gente pode decidir por nós, tá? Só embasei um pouquinho nas crenças, porque falamos na live anterior. A Aline Moro colocou ação rápida. Tá, mas fica aí que você vai gostar. A gente vai falar sobre tomada de decisão, a possibilidade de mudança, a possibilidade que a gente tem de escolher por nós mesmos, tá? Então, quando a gente toma uma decisão, muitas vezes impensada, a tendência, às vezes, é nem sempre sair da melhor maneira, né? Porque a gente não para avaliar, a gente não faz um passo a passo da decisão, né? A gente faz Oi, Fê, tudo bem? A gente faz uma atitude impensada, instintiva. Então, esse é um tipo de decisão que às vezes acontece na nossa vida, né? A gente também, às vezes, decide algo. Imagina, Aline, fica aí. Às vezes a gente também decide algo
de maneira inconsciente. Quando a gente decide algo de maneira inconsciente, geralmente a gente não fez esse filtro e essa análise que eu falei para vocês, que a gente dá uma seguradinha na crença, que a gente consegue quebrar a crença, né? Porque a gente agiu inconsciente, então a gente foi meio que, novamente, na emoção. Foi de uma maneira um pouco... não seria não pensada, mas é uma forma que a gente não racionalizou. A gente decidiu com aquilo que tá aqui, né? Às vezes algumas decisões também são tomadas com base em valores, e aí a gente tem bons valores, algumas pessoas têm alguns valores que não são tão bons, né? E tomam decisões em cima disso. Outras pessoas também tomam decisões em cima de intuição, sabe aquela coisa por feeling? Boa noite, Ana. Então, esse conjunto de tomadas de decisões, elas podem sim dar certo, né? Às vezes você fala, não, mas geralmente eu ajo por impulso. E quando eu vejo, deu tudo certo. Que bom, que bom, né? Às vezes eu ajo no feeling. Então é aí que eu decido que eu vou fazer alguma coisa, que eu decido que eu vou mudar alguma coisa. Mas, geralmente, e o que eu busco aqui com vocês é que a gente pense um pouco na tomada de decisão consciente. Essa tomada de decisão consciente é uma tomada de decisão que a gente usa o nosso conhecimento, das nossas experiências, do que a gente já viveu, do que a gente tem de conhecimento e de referência na vida. E a partir dela, a gente age no agora, pensando também no futuro. Nossa, Ju, tudo isso para tomar uma decisão não é tão, vamos dizer, não é fácil, mas é bem possível. Porque pensa, se a gente consegue tomar uma decisão pensando nas experiências vividas, eu posso filtrar muito bem uma crença limitante e falar, opa, aqui não. Ah, porque ganhar dinheiro é muito difícil? Peraí. Com quem que eu aprendi isso? Onde eu ouvi falar disso? Óbvio que ninguém também vai achar que ganhar dinheiro fácil é uma crença que impulsione. Mas assim, por que eu preciso sofrer tanto no meu trabalho? Por que eu preciso achar que trabalho é um trabalho? Não, eu posso ser feliz com isso, eu posso ter um bom destaque, um bom desempenho, um bom crescimento trabalhando no que eu gosto, né? Dando um exemplo aleatório. Gente, quem tá chegando, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Então, quando eu tomo uma decisão consciente, eu fiz essa análise do meu passado. A Aline colocou, é raro eu agir por impulso. Ó, legal. Você faz um filtro. Só que a gente se desvencilhar de decisões tomadas de maneira inconsciente não é uma tarefa muito fácil. Porque geralmente, algumas mensagens inconscientes a gente reprime. E a gente finge que elas não existem. Só que elas gritam muitas vezes. E na hora que eu vou decidir, de repente eu vou olhar e vou falar, não, eu tô decidida. A gente já falou muito aqui, Aline, sobre a questão de olhar para si mesmo, amor próprio, tomar, sim, atitudes que te fortaleçam, que façam você entrar em contato com você mesma e tal. Mas muitas vezes, inclusive a gente conversou muito aqui nos nossos papos, fica difícil, né? Você põe o outro à frente, você põe o seu filho à frente, o seu marido à frente, você põe a sua família, às vezes alguns amigos, às vezes aquele chefe que tá sempre, né, te cobrando algumas coisas e você sempre meio que desgostosa fazendo, enfim. A gente, para tomar a decisão de que a gente tem que olhar para nós mesmas, a gente tem que parar, por exemplo, com a crença de que a gente pode ser rejeitada se a gente não agradar todo mundo, né? Talvez olhar de fato que não há possibilidade de agradar todo mundo e que tá tudo bem, né? Então, quando a gente faz esse filtro, essa análise para realmente tomar uma decisão de maneira conscientemente, a gente racionaliza. E aí, quando a gente racionaliza, a gente consegue se embasar nessas experiências, filtra essas vozes e fala, opa, peraí. Porque até eu falei também na segunda-feira que a gente tem essa questão do pensamento gerar emoção,
que vai gerar o comportamento, ou seja, a nossa tomada de atitude, né? E se eu resolver tomar uma decisão, eu corro um sério risco de tomar uma decisão com esse pensamento aqui, com essa vozinha. Então, quando eu racionalizo, quando eu paro para avaliar, quando eu faço algumas perguntas, eu acredito nisso mesmo? Né? De fato eu vou ser rejeitada por todo mundo? Será que isso é uma verdade minha mesmo? Será que não tá tudo bem também algumas pessoas aceitarem esse meu novo comportamento, outras nem tanto, mas vai estar fazendo bem para mim? Né? É algumas perguntas que vai nos validando, vai validando a gente. Só que eu só consigo fazer isso se no meu processo de tomada de decisão eu racionalizar, eu parar. Tantas coisas que a gente falaram aqui, né? Tantas possíveis mudanças, pequenas coisas que a gente precisa sim botar um filtrão, senão a gente vai de novo no automático. E quando a gente vê, a gente tá cuidando de todo mundo menos da gente. A nossa mente, ela tende sempre a ir para um lado mais confortável. E aí, os comportamentos repetidos, que funcionam no automático, eles são os primeiros a chegar. E aí tá lá você de novo repetindo aquilo. Por quê? Porque você não racionalizou, porque você não fez... Nosso cérebro adora perguntas, nossa mente adora perguntas. Porque aí você faz ele sair do processo automático. Mas caramba, é isso mesmo? É isso que eu decidi pra mim? Raquel, não é um exercício fácil. Não mesmo. Oi, Regi. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, que eu fui falando, metralhei agora. Wagner, nem sempre impulso dá certo. Na maioria das vezes dá errado. Sim. Sim, é o que eu falei. Legal quem consegue, né? Ir pelo instinto e... A Aline colocou concordo, um monte de carinha de coração. A Cris colocou, estou sempre preocupada com as pessoas, isso me prende muito. Sim, até teve um comentário lá, né, que eu coloquei o post sobre crenças e tal. Às vezes você vai pôr uma roupa, você pensa, você não tá pensando se você tá se sentindo bem com aquela roupa. Você tá pensando em o que vão achar, o que falaram, o que isso, o que aquilo. Isso te limita. E eu entendo que não seja fácil, tá? Eu vivo isso também, poxa vida, né? Todas nós vivemos isso, todos nós. Mas o que eu chamo vocês a pensarem, que é um exercício que eu também, né? Que nem eu falei pra vocês, cada live aqui, eu pensando pra falar, estudando pra falar com vocês, eu reflito junto e eu falo, poxa, olha aqui, eu tenho que mudar isso também. Porque as nossas decisões não devem ser só pautadas no que a gente acha que é correto, né? Elas precisam ser bem fundamentadas na nossa realidade, né? Nas nossas escolhas. Então, às vezes, se eu escolhi hoje ter filhos, então eu tenho filhos pequenos, nem sempre eu vou poder ter atitudes tão extravagantes, causar mudanças, tomar decisões, né, tão extravagantes. Mas, às vezes, tem decisões que a gente acha que vai ser um impacto muito grande para nossa família, um impacto... Mas calma, tá tudo bem, né? Você merece algumas atitudes, algumas mudanças, algumas tomadas de decisões em prol do quê? Do seu fortalecimento, de você estar bem para poder prover, né? A gente falou muito sobre isso lá na Semana do Amor Próprio. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Debinha e a Cris estão papiando, né? Difícil, é difícil. Mas, ó, lembra que eu falei que eu ia trazer caminhos também? Tô trazendo e vou trazer. Oi, Ju, que bom que você chegou. A Aline colocou, o correto é ser filtro e não esponja. Isso mesmo. Quando eu filtro, eu sei olhar, sabe? Eu sei racionalizar até onde vai me fazer bem. Até onde também eu tenho que mensurar, que às vezes tem coisas que eu tenho limitações, né? Que nem a gente já falou aqui em casos de problema de saúde, né? Então, não adianta você falar assim, olha, agora eu vou me dedicar só a mim. Você tem uma pessoa na sua família que depende de você, que precisa do seu cuidado. Poxa, talvez não seja o momento, né? Mas o problema é que a gente vive num looping, às vezes, de agora não deu, eu vou cuidar de outra pessoa, agora não deu, agora eu vou fazer tal coisa. Ou eu quero mudar de profissão. Ah, mas agora não dá. Ah, veio a crise. Ah, veio isso, veio aquilo.
Entendem o que eu quero dizer? Fácil não é, volto a dizer, mas é possível. Presta atenção que você deve ter alguma situação que você tomou uma decisão e que você vai lembrar que não foi nada fácil, mas que depois que você decidiu, por quê? Você fez o passo a passo, a racionalização, o filtro e tudo mais. E você falou, não, eu preciso tomar essa decisão e eu fui. Acabou dando certo. Talvez não foi fácil, talvez você enfrentou alguns obstáculos, mas aí você conseguiu. Talvez não foi 100% do que você imaginava que precisava ser, mas foi um caminho, foi um passo, foi um caminhar. E é isso que a gente precisa, né? A gente tem que entender que nem toda tomada de decisão vai ser, nossa, deu super certo. Não, mas ela pode te embasar numa próxima também, sabe? De repente eu pensei que eu ia dar 3 passos, eu dei 1. Ok, falta 2 pro objetivo. Sabe? O que o Edu colocou? Caminhos, né, Edu? O Wagner colocou, o problema é que queremos a aprovação dos outros. Pois é. Aí, se a gente quer confete... Brincadeira, nem sempre é confete, né? Às vezes a gente quer só ser amado, a gente quer que as pessoas entendam, a gente não quer magoar ninguém. Mas dá, gente. Dá pra gente agir sempre deixando todo mundo super confortável? Talvez todas as vezes que você não se sentiu confortável. Não é? A Rosângela colocou, isso grande problema, sempre querendo agradar, às vezes a gente nem faz pensando no outro, no que o outro vai pensar. Aí são escolhas, né? Por isso hoje eu trago para vocês essa reflexão do que a gente pode sim se conscientizar, olhar muitas vezes se quando a gente reclama que a gente está repetindo comportamentos, quando a gente reclama que a gente não está atingindo mudanças que são necessárias, que a gente visualiza que é necessário, se a gente não está pautado em verdades que não são as nossas. E eu já falei bastante isso aqui, mas eu falo de novo. Porque a gente tende a fazer isso. A gente tende a ouvir a vozinha do inconsciente aqui, falando, isso não é pra você. Olha, deixa eu pegar até os exemplos que eu usei na live passada. Eu não consigo, sabe? Né? Pessoas deram um exemplo aí, a família falava, você é fraca. Né? Aquele exemplo que eu trouxe das irmãs, essa é inteligente, a outra é esforçada. E de repente você tá tomando uma decisão, você fala assim, não, mas a minha irmã era quem era legal, né? A Aline colocou, tô amando essa live. Que bom, feliz demais. Né? A Ju colocou, eu lembro, sobre a questão que os pais sempre falaram, respeite os mais velhos. E aí ela no trabalho ela tem tanto respeito pelas pessoas de mais idade que fica difícil. Aí tá vendo? Quando você reflete sobre isso, talvez numa hora que você precisar tomar um posicionamento diferente no seu trabalho, você vai lembrar. Tá, eu preciso respeitar os mais velhos, mas aqui a gente tem uma hierarquia, talvez, né? Não sei qual que é o caso exatamente. A Regiane colocou, sempre acabamos colocando obstáculos em primeiro lugar. Então, que é uma saída confortável, gente. Vamos falar? Né? Arrumar uma desculpa. Às vezes essa desculpa é muito pautada, muito bem fundamentada. Mas às vezes algumas decisões precisarão desviar dessas desculpas. Por isso que às vezes é difícil, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes eu vou ter que abdicar de horas com os meus filhos em prol de uma decisão que eu vou tomar, de um estudo, de um trabalho. Como que eu consigo compensar isso? Né? Quando a gente escolhe alguma coisa, a gente tem perdas. Isso é natural, não dá pra gente ter tudo ao mesmo tempo. Né? Às vezes eu vou escolher entrar num relacionamento, mas caramba, minha liberdade. Né? É legal ter um relacionamento que você consiga manter a sua autenticidade. Lembra que nós falamos sobre isso. Ainda vou falar bastante sobre relacionamento aqui, vocês me aguardem. Mas uma escolha,
algumas perdas. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, deixa eu só ler aqui mais. Oi, Carol. A Ju colocou que foi ela mesmo, né? Aquele comentário dos mais velhos. A Cris colocou, mas suas ideias têm me ajudado a passar por cima de algumas coisas e até me libertar um pouco. Tem me feito muito bem. Ah, que bom, Cris. O Edu colocou, queremos ser valorizados, não somente cobrados. Isso pesa. Então, a gente quer ser valorizado, mas muitas vezes a gente não se valoriza. E aí o valor que o outro nos dá é aquele que a gente emana. Sabe, quando eu falei sobre o amor próprio, eu falei muito assim, a maneira que a gente se ama, a gente ensina o outro a nos amar. Compreende? Então, às vezes, a forma que o outro nos valoriza está atrelada ao valor que nós estamos oferecendo, mostrando o que eu suporto, o que eu aceito. Isso também é uma tomada de decisão. Não suportar, não aceitar, se impor. Óbvio que a gente tem que tomar cuidados, né? A gente sabe, tem que saber mensurar onde dá, onde não dá, né? Tem sempre algumas particularidades. Mais alguém? A Anice colocou essa live todinha pra mim hoje. Oh, meu Deus! A Ju colocou isso, Ju, live shows. Concordo plenamente. Ah, que bom, gente. Que felicidade. Muito feliz. Hoje eu tava tão empolgada. Falei, a live de hoje tem que ser muito boa, muito boa. A Raquel colocou, a cobrança muitas vezes é nossa. Penso que a valorização também deve partir de nós. Exato. Exatamente isso. Né? Porque quando eu me dou valor, gente, pense em marca. Né? Se a gente pensar em marca que eu falo de produto, sabe? Às vezes a gente olha, sei lá, mulheres, a gente olha para uma bolsa X e para uma bolsa Y. Tem tanta diferença assim? Mas uma tem um valor e a outra tem outro valor, né? Ou seja, da forma que foi, essa foi colocada no mercado com um valor diferente. E aí? Quem é você na vitrine, né? Qual é o valor que você tem colocado em você, nas suas ações? E esses valores a gente impõe quando a gente começa a se observar. Então, essa racionalização que a gente tem que fazer, esse filtro que a gente precisa fazer... Ai, Aline, obrigada. Esse filtro que a gente precisa fazer está também atrelado a isso. Eu preciso olhar o que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu preciso saber o valor que eu estou me dando. O que eu estou... Porque, gente, é uma questão de energia, é uma questão de quase lógica. O que eu emanar, eu vou atrair para mim. Sabe? Eu tô falando muito não, porque eu não consigo, eu não... Gente, tira essa palavra sabe? Tira essa palavra. Eu não consigo. Não. Tenho um pouco de dificuldade, mas pretendo melhorar, sabe? A Josefa colocou, você é maravilhosa. Obrigada, Josefa. Então, são essas coisas que a gente precisa pesar, sabe? A gente precisa racionalizar, a gente parar para se ouvir, parar para entender, parar para se questionar. Lembra que eu falei que a mente gosta de perguntas, o cérebro gosta de funcionar por perguntas? Você olhar para você mesmo, tá certo esse valor? É isso que você vale quando essa pessoa faz isso com você? É isso que você vale quando você acaba tomando algumas atitudes e nem sempre a expectativa... Aí, se a gente falar de expectativa, também é outra questão, né, gente? Se a gente faz uma tomada de decisão consciente, a gente entende que também a gente não pode esperar tanto, sabe? A gente racionaliza no sentido de entender a situação, no sentido de ver alternativas. Tá, eu quero mudar, então eu vou... Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu decidi que eu vou me dedicar um pouco mais a mim. Eu vou tirar um tempo para me dedicar. Eu acho bonitinho que tem muitas de vocês que falam que o momento da live vocês deixaram para vocês, né? Isso é excelente. Que bom,
né? Que bom, pra mim também faz muito bem. E aí você decide isso. Quando você decide isso, não adianta você simplesmente decidir, falar assim, olha, todo mundo tem que colaborar com isso. Não, talvez você precise ser estratégica, talvez você precise deixar uma janta pronta, né? Talvez você tenha que tentar não fazer hora extra nesse dia. Talvez você vai ter que ter um fone de ouvido para te facilitar, né? Então, quando eu racionalizo, quando eu tomo uma decisão de uma maneira consciente, gente, dando um exemplo muito pequeno, né? Assim, no sentido de uma coisa do dia a dia aí, eu vejo as alternativas, eu me preparo para isso. Porque senão fica muito instintivo. Ah, agora eu vou tirar uma hora sempre toda segunda-feira para assistir a live da Ju. Não, você tem que se preparar. Se você tomou essa decisão, se de repente a sua segunda não tinha esse horário, sabe? Mas isso usando para mil coisas, para o que você imaginar de necessidade que você precise de tomar decisões. E aí, então, 5 etapas são: você identifica o problema, a mudança que precisa ser gerada para você, né? O que está te incomodando que você precisa tomar essa decisão. Você entende a situação, você visualiza as alternativas, o que dá para eu fazer para tomar essa decisão, né? Se eu decidir que agora eu vou entrar num relacionamento mesmo, mas tá, eu agora vai ser assim, né? Então tem certas coisas que eu não vou poder fazer, mas tem certas coisas que dá pra fazer, eu desejo. Então você visualizou todas as alternativas. Aí você começa a fazer o ganha-perde, né? O que eu ganho com isso, o que eu perco com isso. Se eu decidir abrir mão dessa vida tranquila, vamos dizer, né? Às vezes quem tá solteiro nem sempre, né, deseja um relacionamento, mas vamos dizer assim, que tem uma vida um pouco menos comprometida, né? Aí você fala, tá, e agora? O que eu preciso fazer? Eu vou precisar, eu vou ganhar uma companhia, mas eu vou perder um pouco esses meus momentos de liberdade. Enfim, gente, é o ganha e perde, né? Mesma coisa quando a pessoa decide emagrecer. Você vai olhar para aquele docinho e vai falar, o que eu ganho com isso? Ah, 2 minutos de prazer. O que eu perco com isso? Poxa, toda uma sequência que eu tô fazendo aí, que eu tô, né, legal na dieta, pá. Então, esse ganho, esse perde, é muito importante a gente fazer, porque a gente racionaliza, a gente mensura, né, em qualquer decisão. A Ju colocou, às vezes faço isso comigo, proponho a ter o dia do sim, ou tomar atitudes de sim, mas claro que às vezes é impossível, mas tento praticar isso em mim. Excelente, o dia do sim, né? Eu não vou falar não pra nada, mas aí você tenta encaixar o sim quando você quer limitar alguma coisa, né? Mas o não reclamar é uma atitude super legal. Vou passar alguns dias sem reclamar. Vamos ver o que acontece. Entendeu? O não reclamar é excelente o resultado, viu, gente? Se propor, falar, vou ficar uma semana sem reclamar. No primeiro dia você titubeia, no segundo dia você se policia, no terceiro dia você já tá no controle. É bem legal. E aí você vê que as coisas fluem melhor. E fluem, gente, fluem. Tá? E aí, a partir do momento que eu mensurei tudo isso, eu decido. Fácil? Não tanto, né? Eu sei que não. E a gente tem que entender que toda vez que a gente vai tomar uma decisão, ó, o Reis colocou, ficar sem reclamar é difícil. É um exercício, né? É um exercício que repetidos muitas vezes, policiado, né? Racionalizado, às vezes a gente consegue. Cria-se o hábito, né? Ou de pelo menos policiar, vai. Enfim, gente, não é fácil. Toda decisão, a gente tem muita informação, a gente tem muitos dados, a gente tem muita coisa, sabe? Eu tomo conhecimento disso, né? Então eu me aproprio disso, eu preciso. Então isso vem meio fragmentado. Então é muito fácil de às vezes entrar aí algumas crencinhas da gente. Ah, isso não é pra mim. Ah, isso não é fácil, isso não. Então, comece a se policiar, a tirar o não. Comecem a racionalizar, a buscar alternativas, né? E é isso. É a gente buscar um caminho,
Porque é muito mais confortável ficar na onde a gente tá. E se tá bom aí, tá tudo bem também, né? Agora, a gente muitas vezes falou aqui sobre algumas dificuldades, né? A gente precisa buscar a nossa essência. Poxa vida, como é difícil às vezes a gente parar para se conectar com a gente mesma. Como às vezes é difícil, mesmo a gente tendo tantas conclusões que a gente teve na nossa semana do amor próprio, a gente parar para falar, gente, mas eu continuo não cuidando de mim. Eu continuo não olhando para mim, né? A Debinha colocou, vamos nos exercitar nessa, não reclamar, se policiar mais. Perfeito, vamos fazer um movimento desse? Eu super topo fazer com vocês. A Lu colocou hoje ali algo muito legal. Escreve aí pra nós, Lu. Ah, alguns reclamam do vento, outros soltam pipa com ele. Olha lá. E aí, vamos soltar pipa? Gente, enfim, eu tava muito empolgada hoje porque eu gosto muito desse tipo de tema, né? No mundo corporativo, ao qual eu também atuo, a tomada de decisão é algo que a gente tem que fazer o tempo todo, né? A tomada de decisão é algo que a gente precisa estar o tempo todo ligado no que precisa fazer, no que precisa mudar, no que precisa alterar. E na vida, isso não é quase nada diferente, né? São contextos diferentes. Mas, diante do nosso histórico, diante das nossas lives, dos nossos encontros, de tudo que tem acontecido de tão gostoso aqui, eu fiquei procurando outros caminhos. Vou começar a falar da surpresa. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Então, eu fiquei buscando possibilidades. Quantas e quantas lives eu não saí daqui e falei, ai, tomara que alguém me manda um direct pra contar, né? Aí, às vezes, eu recebo um direct, fico super feliz de ouvir a pessoa falar, a pessoa, né, dar continuidade àquele assunto, né? A gente é tão intensa essa 1 hora que a gente passa aqui. Inclusive voa, ó. Temos mais 18 minutos. Então, com base nisso, eu queria muito, muito, muito propor uma coisa nova entre nós. E aí, eu vim trazer para vocês essa possibilidade. Pensei bastante. E hoje eu venho propor para vocês um contato maior entre nós. Algo mais frequente, algo que a gente consiga entrar um pouco mais nessas questões que a gente levanta tanto aqui. Por quê? Porque uma coisa que eu percebi muito forte, e que eu acho que é meio da gente mesmo, é que a gente protela muito, a gente acaba deixando muito para lá nesse retorno a nós mesmos, né? Esse trazer de volta o que me faz feliz, o que me faz sorrir, coisa simples, gente. Não tô falando de grandes movimentos no sentido de, nossa, Não. É simplesmente da gente realmente conseguir parar para olhar. O que me incomoda? O que hoje me faz mal? Falta eu me perdoar por alguma coisa? Falta eu perdoar alguém? Sabe? O que eu preciso olhar para mim? O que eu desejo mesmo, né? O que eu quero mesmo para mim? Então, com base nisso, vou criar um grupo fechado onde todos vocês poderão participar comigo em uma relação um pouco mais estreita, que vai ter um prazo. Então, o que eu planejei? Eu planejei um grupo no WhatsApp de 14 dias. 14 dias intensos, tá? Não são 14 dias assim pra gente ficar só papeando, não. São dias de reflexão com ação. De que maneira? Por meio de ferramentas. Ferramentas que eu trabalho no consultório, ferramentas que eu já utilizei em treinamentos, ferramentas que eu trago, maneiras de vocês entrarem mais em contato com vocês mesmos. Que a gente consiga se aprofundar nisso. Ai, que bom! Sabe, tô preparando com tanto carinho, tô preparando com tanto, sabe, tanta dedicação,
reflexão, lembrando de cada comentáriozinho, de cada coisa que vocês me mandaram no direct, coisas que a gente precisa trabalhar e que a gente precisa entrar em contato, né? Então, às vezes a gente não para fazer uma terapia, às vezes a gente não para refletir, né? Que nisso que eu vou. Me inclui nesse grupo. Todas vocês poderão estar comigo. Que eu pretendo entregar nesse grupo? 14 dias de acompanhamento. Então, eu estarei neste grupo todos os dias, de segunda a segunda, né? A data de início é segunda agora, já. Teremos live? Continuaremos tendo live. Isso não muda nada por aqui, tá? Mas é um grupo, ai que delícia, eu quero, que bom. Mas é um grupo que as lives continuam, o Instagram continua, tudo continua normal aqui. Mas é um grupo fechado, é um grupo onde eu vou acompanhar vocês de uma maneira um pouco mais dedicada, né? Que a gente vai viver 14 dias falando sobre essas questões, levantando algumas hipóteses, cada uma do seu jeito, obviamente, né? Tem quem goste mais de falar, tem quem não goste tanto e tá tudo bem. Vamos respeitar a forma como cada um fica mais à vontade de... A Aline colocou você diferenciada, que linda. Então, gente, serão 14 dias com ferramentas, às vezes uma tomada de atitude diferente, alguma coisa assim, que eu possa acompanhar. Uma coisa muito legal, as trocas. Muitas pessoas já me falaram, Ju, como é legal entrar, comentar e ver que outras pessoas passam pelo mesmo que eu passo. Então existe, né, aí na psicologia de grupos e tudo mais, um efeito que a gente tem quando a gente se junta, né? Quando a gente se une com propósitos parecidos, não precisa ser os mesmos, né? Mas quando a gente consegue se juntar e se fortalecer em cima disso. E aí, quando eu trago um assunto, eu trago uma ferramenta, trago alguma coisa para vocês, e aí a gente tem várias visões disso, a gente só tem a ganhar. Porque é isso, a gente vai fazer as atividades, as ferramentas, né? Não precisa ser na hora que eu mandar, porque cada uma tem um horário, mas a gente vai sim ter que realizar isso dentro das 24 horas, certo? Eu vou padronizar um horário, enfim, depois a gente vai decidir tudo isso. Mas então teremos tarefas diárias nesses 14 dias que poderão ser realizadas em meia horinha, sabe? Um momentinho que separa ali só você e o WhatsApp ali. E aí você vai executar na hora que for melhor para você. O que vocês acham disso? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa sobre troca de experiências. É isso. Quando a gente tá junto, porque não é só pra mulher, a gente se fortalece, sabe? E aí, de repente, aquilo que pode ser um pouco difícil, isso nos engaja mais, porque a gente vê que não tá difícil só pra mim, mas vamos lá, vamos junta, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, pô, que gostoso, sabe? A gente compartilha tanto aqui, de repente a gente compartilha tudo num grupo juntas. Topam? Então é isso. Tá lançado aqui. Deixa eu ver se tem perguntas. Ah, gente, só coisa positiva, que delícia. Amém, estou dentro dessa ideia. Tá. Isso. Então é isso. Essa é a proposta. Quem realmente tá afim vai ter que sair aqui da live quando eu encerrar, mandar um direct pra mim. Esse grupo tem um valor, mas não é nenhum valor arrojado, gente. É uma coisa nova que eu tô trazendo aqui pra gente. Então, é muito mais acessível que o valor de uma sessão de terapia, tá? Mas é um valor pra quê? Pra que a gente se comprometa também, pra que a gente entenda, a gente tenha valor, nosso grupo tem valor, tá? Mas é uma forma de que eu vou dedicar algumas horas aí diárias com vocês, algum tempo, né? Mas eu não fiz nada que não seja acessível, nada que não seja possível para todas vocês.
e que a gente possa, sim, caminhar juntas e trazer, dar uma continuidade, né? Não parar só aqui na live e voltar na outra segunda-feira. E aí são 14 dias. Depois disso, a gente vai pensando outras coisas, tá? Top, ideia excelente nessa quarentena, onde estamos tão distantes de conversar. Isso mesmo, Si. Também já pegando esse gancho. Tá certo, gente. Por isso que eu tava muito empolgada, muito feliz. Se vocês tiverem dúvidas, aproveitem o momento. A gente tem mais 10 minutinhos. E é isso. O grupo... Ah, deixa eu colocar aqui, que eu fiz uma arte tão linda. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Lembra que eu consigo colocar a imagem agora? Vamos lá. Essa arte da live. A Rô colocou, pode dar um pulinho no Paraná pra atender? Não, mas ó, a gente segue um grupo. Não é a mesma coisa que o atendimento, mas é um contato melhor. Vamos lá, acho que os comentários vão atrapalhar. Pera aí. Ó. Não achei. Não era bem essa, tá, gente? Mas tudo bem. Ó, então, é um grupo fechado. É um grupo no WhatsApp, que eu acho que é um meio mais fácil. E aí, para se inscrever, então, pode ser pelo meu WhatsApp. Quem não tem meu WhatsApp quiser pedir via direct. Ah, não tá muito legal a imagem. Não tá porque os comentários ficam tampando, né? Mas depois eu já vou colocar lá para vocês. Então é isso. Me chamem no direct. Também pode me chamar pelo WhatsApp. Quem tomar a decisão hoje vai ter um brinde, um bônusinho, tá? Então, tô preparando uma aula especial pra gente pensar mais na nossa autoestima. A gente vai tratar sobre isso, mas uma coisa diferenciada para quem mandar o direct ou o WhatsApp hoje pra mim falando, Ju, já garante minha vaga aí. Tá bom, gente, volto a dizer, não é nenhum valor surreal, é algo possível para todos. Tive essa preocupação, porque de fato, assim, né, é algo que eu quero muito que dê certo, algo que eu quero muito que dê bons frutos, né? Que isso de toda forma vai trazer benefícios para mim e para vocês. Então, vamos tomar essa decisão, né? Falamos hoje sobre isso e isso pode ser um passo. Um passo para você se conectar com você mesma. O nome do nosso grupo vai ser Conectar-se. Esse nome já estava aqui na minha cabeça. E a gente vai trabalhar intensamente nesses 14 dias para que vocês se conectem. Voltei. Para que vocês se conectem com as suas verdades, para que vocês estejam comigo, para a gente compartilhar, para a gente partilhar algumas situações, né? E para que a gente siga juntas aí de maneira mais intensa. E eu sempre uso, né? Seguimos juntas. E é isso. Essa é a minha proposta hoje. Vamos seguir mais dias juntas. Topado? Posso contar com vocês? Então, mande o direct. Eu já passo todos os dados adicionais aí que a gente precisa passar. Por WhatsApp também, não tem problema. E hoje, quem me mandar hoje falando, Ju, eu quero, porque eu vi que um monte de mãozinha ergueu aqui, falou eu quero, mas eu preciso que vocês me chamem no direct pra eu saber direitinho, porque depois eu não fico com esses comentários aqui, tá? E aí vocês me mandem mensagem e a gente já fecha. Fecha o nosso grupo fechado. Tá bom, gente? Então é isso. Guardem essas informações. Pensem, racionalizem sobre as tomadas de decisão. Sabe? Reflitam, né? Tomem decisões de maneira consciente. Não deixem que aquelas vozinhas que vêm falando, não, mas você não é boa para isso. Não, mas isso não é para você. Por que não? Questionem. Façam perguntas para a mente de vocês. Façam perguntas para vocês. Sabe? O caminho tá por aí.
E a gente vai fazer bastante exercício voltado para isso também no nosso grupo. Tá bom?